A questão que eu lhes vinha a trazer tinha a ver um pouco com algumas reflexões que eu tenho feito sobre o momento que vivemos e o enquadramento constitucional do problema. Nós assistimos no ano passado, em 2014 e em 2013 também, a duas grandes manifestações de portugueses indignados, de milhões de pessoas na rua, em diversos momentos, e a razão que traz toda essa gente para a rua é uma situação geral de medo e de depressão e de tristeza até, que tem como sua origem, nos últimos tempos, principalmente a estrutura de orçamento de Estado a que temos estado sujeitos. A origem da crise é a dívida e o déficit, e o pagamento da dívida e as contas públicas, e de facto as contas, o orçamento de Estado domina hoje não só o discurso económico e a influência que tem na sociedade em termos económicos, mas domina o discurso político e condiciona toda a sociedade portuguesa. E a questão que eu coloco é, se os problemas dos portugueses têm origem no orçamento de Estado, qual é a origem dos problemas do orçamento? Ou seja, o que é que está por trás ou o montante desses problemas do orçamento? Os problemas são diversos, residem em más decisões políticas, em muita incompetência, muito desperdício, mas fundamentalmente, do meu ponto de vista, na corrupção. A corrupção em Portugal é hoje um dos fatores fundamentais de influência ou de causa da dívida pública. Enfim, há já estimativas que têm a ver com qual é o peso da corrupção na dívida pública portuguesa, que está acima de 130% do produto interno bruto, como todos sabemos, e o facto é que parte dessa dívida, como digo, estima-se entre 30% a 35%, decorre do prejuízo que causaram os vários casos de corrupção, acrescidos naturalmente dos juros decorrentes do seu pagamento ao longo dos anos. E a corrupção em Portugal tem 4 características verdadeiramente dramáticas. A primeira é que a corrupção é feita e surge à vista de todos nós. Nem sequer uma corrupção às escondidas. A corrupção nos fundos de formação do Fundo Social Europeu, quando entramos na Comunidade Económica Europeia, em 86, com os escândalos sucessivos. A corrupção na Expo 98. A corrupção no Euro 2004. A corrupção na área financeira, nomeadamente no BPN, no BPP, no BANIF, no BES, mais atual. A corrupção nos submarinos e a corrupção em todos estes casos é uma corrupção que tem sido feita à vista de toda a gente. E todos estamos à espera, um dia qualquer, acordado de manhã e ver nos jornais ou nas televisões mais um qualquer caso de corrupção. Primeiro, a primeira característica da corrupção em Portugal, que devia preocupar muito a sociedade portuguesa, é que ela é feita à vista de toda a gente, sem haver uma revolta por parte das pessoas. Portanto, é uma corrupção impune e até feita de forma ostensiva. Depois há uma segunda característica que é reiterada. Portanto, de vez em quando aparece um novo caso de corrupção e muitas das vezes o mesmo caso de corrupção desmultiplica-se. Nós vimos só, por exemplo, no caso dos submarinos, há corrupção na compra, depois há corrupção nas contrapartidas e depois ainda há corrupção no financiamento. Portanto, quando se fala da corrupção nos submarinos, não estamos a falar de um caso de corrupção, estamos a falar de 3. Portanto, ela auto-multiplica-se. Depois há um terceiro aspecto, que é, do ponto de vista económico, mais preocupante, é que é muito caro. Cada um destes casos que eu falei custa milhares de milhões de euros. Só o BPN custou, ou está a custar, e imagino que já não aumentará esse montante, 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros, só para terem uma ideia, para os que não andam muito próximos destes números do orçamento, é massa financeira que permite pagar a quase toda a função pública quase durante um ano. Portanto, estamos a falar de muito, muito dinheiro. E o facto é que cada um dos outros casos que falei também vale milhares de milhões de euros. É que aqui não há corrupção barata. Toda a corrupção é cara, é muito cara, e naturalmente depois acaba por ser paga pelos nossos impostos. Aliás, o BPN, apesar de ter sido nacionalizado em 2008, a fatia maior de pagamento do BPN é justamente no orçamento de 2015. Ou seja, o prejuízo do BPN foi, digamos, contratado pelo Estado português em 2008. Mas a maioria do pagamento está a correr no orçamento de 2015. Parte dos impostos que os senhores pagaram hoje a comprar seja o que for, a almoçar, enfim, vão para pagar o prejuízo do BPN. E depois, há uma quarta característica que para mim é mais preocupante e que é, no fundo, a reflexão central que eu trago aqui para a nossa conversa, é que a corrupção é sistémica.
não é propriamente um conjunto de pessoas que anda a fazer corrupção e a enganar o Estado, não. É um conjunto de pessoas que anda a fazer corrupção, coniventes ou cúmplices com outros que estão no Estado a alimentar essa mesma corrupção. Ou seja, a história de Portugal nestes anos 2014, 2015, não é mais do que uma classe política que se organiza por forma a ir à manjedoura do orçamento canalizar recursos para um conjunto de grupos económicos. Portanto, é uma corrupção sistémica em que estão associados, por um lado, numa fortíssima cumplicidade de grupos económicos, sociedades de advogados que formatam todo este modelo e políticos que estão a serviço destes grupos económicos. Às vezes são amigos, às vezes são cúmplices e muitas vezes são até os mesmos. E é este o nosso grande problema. E quando a corrupção se torna sistémica a este nível, o que está em questão é mesmo um problema legal e até verdadeiramente um problema constitucional. Por isso, a ideia que eu gostava hoje de transmitir e de deixar é que nós estamos com um problema constitucional gravíssimo, não exatamente pelo que muitos dizem que é preciso rever a Constituição ou até fazer uma nova Constituição, mas o nosso problema constitucional é outro. Nós temos um problema constitucional porque a Constituição não está a ser cumprida. Portanto, o que nós precisamos, longe de precisar de uma nova Constituição, é fazer cumprir a Constituição que temos. E a Constituição não está a ser cumprida, e a corrupção não sei verdadeiramente dizer se a Constituição não está a ser cumprida por causa da corrupção ou se é corrupção que deriva da Constituição. A história do ovo e da galinha não sei quando está a origem. Mas são inúmeros os aspectos constitucionais que têm vindo a ser esquecidos. Desde logo, na arquitetura do próprio sistema, está a falhar quase tudo. Nós temos, como é sabido, um regime constitucional que assenta no princípio da separação de poderes, legislativo, executivo e judicial. E o que é que nós temos hoje? Ao nível do legislativo, temos um Parlamento que não legisla. Como é sabido, por via de uma manobra jurídica que se chamam autorizações legislativas, o Parlamento delega no Governo a possibilidade de legislar naquilo que verdadeiramente interessa. Contratação pública, obras públicas, o ordenamento do território, o urbanismo, enfim, coisas que envolvem muito dinheiro. E os governos sucessivos, desde o tempo do Dr. Cavaco Silva, sem exceção, transmitem essa possibilidade para as grandes sociedades de advogados. O que quer dizer que toda a legislação que formata o modelo económico português, naquilo que é mais relevante, é feito nas grandes sociedades de advogados. O que quer dizer que em Portugal, um país europeu no século XXI, o poder legislativo reside não no Parlamento, mas nas grandes sociedades de advogados. É claro que perguntar-me-ão, todos sabem, então e os deputados ficam a fazer o quê? Ficam a fazer negócios. É o que eles fazem no Parlamento. Até porque não têm mais nada para fazer. Aliás, estamos numa situação muito parecida a uma carta do casal Ribeiro no tempo da ditadura, que era presidente do Parlamento, ao Salazar, que escreveu ao Salazar a dizer: Sr. Presidente do Conselho, mande para aqui alguma coisa que eles não têm nada que fazer. Pois nós estamos numa fase equivalente. Os deputados não têm nada que fazer, com a particularidade, como não têm leis para fazer, fazem negócios. Portanto, o poder legislativo está nas grandes sociedades de advogados, que aliás é um problema que não existe só em Portugal, só que existiu já noutros países e outros países têm resolvido. Este problema foi um problema gravíssimo na Bélgica há cerca de 3 ou 4 anos, mas o próprio rei da Bélgica disse na altura: ou os senhores resolvem esse problema ou ficam sem rei. Não sei se recordam desse fenómeno, isto terá sido há 3 anos. Em Portugal, obviamente, nada acontece. Depois, o Poder Judicial também não funciona propriamente muito bem, porque o Poder Judicial em Portugal está refém do Poder Executivo. O Poder Judicial não tem meios próprios, não tem orçamento, não tem meios. Recordar-se-ão que o grande problema que houve ano passado com a plataforma Sítios era um problema no Governo. A plataforma informática da Justiça, em Portugal, na sua arquitetura, na sua gestão, na tramitação dos processos, o Big Brother sobre a Justiça depende de quem? Do Ministro da Justiça. O que quer dizer que o Poder Judicial não é efetivamente autónomo, o Poder Judicial não tem meios, e se há muita matéria na área da corrupção que não é investigada, é porque os procuradores efetivamente não têm meios para investigar. Só para terem uma ideia, para falarmos do Orçamento de 2015, as verbas disponíveis, as chamadas rubricas outros no Orçamento de Estado, não é bem um saco azul, porque está contabilizado, mas digamos, são verbas completamente disponíveis, sem controle, no Orçamento de Estado, são superiores ao Orçamento do Ministério da Justiça. Ou seja, a Justiça em Portugal tem menos dinheiro para trabalhar do que as verbas sobrantes no Orçamento. Isto não acontece, obviamente, por acaso, acontece para que a Justiça não tenha meios para investigar aquilo que verdadeiramente interessa. Relativamente ao Poder Executivo, estamos conversados.
Não vou falar dos governos anteriores, enfim, porque este já está em funções há muito tempo, mas o problema é recorrente. Qual tem sido a grande preocupação deste governo? Tem sido pela via das parcerias público-privadas, que já vinham do tempo do engenheiro Sócrates, e até já vinham do tempo do Dr. Cavaco Silva, algumas delas. Mas tem sido cada vez agravar mais o modelo de negócios das PPPs, que é realmente um modelo verdadeiramente criminoso, que permite rentabilidades obscenas a um conjunto de concessionários, da ordem dos 20 e tal %. O Pires de Lima, o Ministro, falou até de rentabilidades superiores a 30% ao ano, em negócios sem risco. Isto é uma enormidade do seu ponto de vista do que são as finanças que nós ensinamos nas faculdades. E, portanto, pela via das PPPs e, mais recentemente, pela via das privatizações, aliás, sem qualquer sentido até patriótico, este governo privatizou a REN, hoje a Rede Elétrica Nacional depende mais do Estado chinês de qualquer um de nós aqui nesta sala. Portanto, há um modelo de colonialismo dos chineses sobre Portugal através da rede elétrica que depende, enfim, não só dos chineses, também nos fundos, mas o acionista de referência é o Estado chinês. Mas as privatizações que este governo fez, uma de cada vez, é verdade, mas foi a REN, a BP, a Fidelidade, a ANA, etc., agora vem aí a TAP, permitiram a criação, através destas grandes corporações, de uma estrutura de poder de que não há memória. Aliás, o único paralelo de privatizações feitas desta forma, verdadeiramente isto é feito por piratas, devia-se chamar privataria, não pirataria das privatizações. Estas privatizações só têm paralelo nas privatizações que a União Soviética fez, ou a Rússia, se quiserem, que entregou um conjunto de empresas, os grandes grupos económicos, a uma oligarquia de algumas famílias na Rússia e, de facto, em Portugal fez-se exatamente a mesma coisa, já com este governo. Portanto, o Poder Executivo tem andado a tratar disso. Então, em termos constitucionais, em termos gerais, o princípio da separação de poderes está completamente aliado. E depois, se fizermos a análise da Constituição, da sua componente económica, da sua componente social, já nem digo tanto, mas na própria componente política, o facto é que há todo um conjunto de artigos da Constituição que não estão a ser cumpridos. O primeiro, e talvez o mais dramático do seu ponto de vista da influência económica, tem a ver com o artigo, o 104, que tem a ver com os impostos, é o artigo da Constituição que fala dos impostos, que os convido a ler depois quando chegarem a casa e tiverem tempo, e que diz o seguinte, que a tributação de produtos de luxo deve ser particularmente onerada. Mas hoje, quem passar um fim de semana no hotel de 5 estrelas paga 6% de IVA e quem for a um restaurante económico paga 23% de IVA. O mesmo artigo diz que os impostos devem penalizar quem tem mais património. Mas quem tiver um T3 paga IMI e quem tiver 100 apartamentos aqui em Lisboa ou na área metropolitana não paga IMI, está isento de IMI pelo simples facto de pode tê-los titulados em fundos de investimento imobiliário que estão isentos de IMI desde o tempo do engenheiro António Guterres. Invariavelmente todos os partidos da oposição dizem que vão acabar com isso, mas o facto é que desde o tempo de António Guterres que tem havido isenções de IMI. E, portanto, ao nível do património, estamos assim. Ao nível do consumo também. Ao nível do próprio rendimento das empresas, nós temos uma inversão do processo. É assim, quem abrir uma mercearia ao lado de um Continente ou de um Pingo Doce está num regime fiscal mais desfavorável, porque a sua tributação de lucros tem que ser feita no regime português, enquanto eles podem fazer tributação de lucros no regime holandês, que é onde tem as sedes das suas sociedades gestoras de participação social. Ou seja, apesar da Constituição obrigar, constitucionalmente, através do artigo 104, que os consumos de luxo sejam onerados, o que acontece é o contrário. Que num sistema em que paga mais imposto um pequeno proprietário do que um grande proprietário. Um sistema em que uma pequena empresa paga mais imposto do que uma grande empresa. É um sistema em que o princípio redistributivo dos impostos deixou de existir. Ou seja, a lógica constitucional, que é a redistribuição dos que têm para os que necessitam, em Portugal, já não existe. E se isto acontece ao nível económico, ao nível político existe também. Nós temos um artigo na Constituição, deixem-me só dizer-lhes qual é, que é o 155, que diz que os deputados exercem livremente o seu mandato. Bom, e diz muitas mais coisas o artigo. Bom, livremente aonde? Nós assistimos a um Parlamento em que os deputados da maioria são claques do Governo e os deputados da oposição são correias de transmissão
dos partidos e das suas direções. E, portanto, também a nível político a questão falha. Bom, e falha em última instância, e tem falhado, que era a última nota que gostaria de deixar, e tem falhado porque o próprio Presidente, este e o anterior, tem falhado o cumprimento daquele que é o artigo 195 da Constituição e que diz que, havendo um irregular funcionamento das instituições, o Presidente tem que intervir. O que é facto é que nós temos assistido sucessivamente a violações permanentes do contrato eleitoral. Recordo só, enfim, podia andar mais 20 anos para trás, mas vou falar só dos casos mais recentes. Durão Barroso prometeu baixar os impostos, prometeu até um choque fiscal, recordam-se da expressão, mal chegou lá, não hesitou em aumentá-los. José Sócrates disse que jamais aumentaria os impostos, chegou ao governo, foi o que subiu. Passos Coelho, é mais recente, recordam-se com mais veemência, mas também disse que jamais aumentaria os impostos, jamais reduziria salários, e enfim, o que aconteceu foi o que subiu a seguir. Ora, o Presidente da República, face à violação de um contrato eleitoral deste tipo, só tem a fazer aquilo que o general Humberto Delgado anunciava face ao Salazar, que é demito. Verdadeiramente. Um Presidente da República, perante uma situação em que há uma grave violação do contrato eleitoral, não tem mais que fazer, nos termos da Constituição, do que demitir o Governo. Então, em síntese, o que é que nós precisamos hoje, do meu ponto de vista? E é a ideia que eu gostaria aqui de transmitir. É fazer cumprir a Constituição nos termos em que ela existe. Desde logo, e lembrar aquele que tem sido o artigo talvez mais esquecido da Constituição, que é o 108, que diz uma coisa tão simples como isto. O poder político, em Portugal, pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. Bastará lembrarmos que o poder político pertence ao povo, deve ser exercido nos termos da Constituição. O que quer dizer que a forma de devolver o poder ao povo, há muitas formas, mas a principal, a primeira de todas, é obrigar estes cavalheiros que andam a liderar a política em Portugal a fazer algo tão simples como seja cumprir a Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado.